Eu queria muito comentar com vocês a entrevista que o Boulos deu na Folha Mônica Bergamo, né? O Boulos, ele foi, depois da derrota dele, da vitória do Ricardo Nunes, muita gente ficou analisando, né? Ah, devia ter ido mais para o centro. Aí o Quaquá falou, devia ter sido candidato a Tabata ou o Márcio França, tem que ir mais para o centro. Aí o Gilmar Tato, tem que ir mais para o centro. Muitos jornalistas dizendo que a opção pelo Boulos é uma opção à esquerda e que o eleitorado está demandando um candidato mais ao centro e que o PT, a esquerda, deveria caminhar rumo ao centro. E eu gostei muito das respostas do Boulos, tá? O Boulos não se deixou abater pelos resultados, né? E respondeu à altura os críticos da candidatura dele, né? Coloca aí o título da matéria, por favor, Tati, da Fórum, que fez repercutindo a entrevista. Boulos, do Kassab a João Campos querem a americanização da política brasileira. Candidato de Lula na disputa à Prefeitura de São Paulo, Boulos critica tentativa de uma parte da esquerda de se alinhar ao centro e diz que foi derrotado pelo consórcio que busca colocar Tarcísio como candidato da terceira via em 2026, né? Coloca também o print da Folha, por favor, Tati. Esquerda virar centro será suicídio histórico, que levará a extrema-direita à hegemonia, diz Guilherme Boulos, né? Muito interessante a visão dele, né? Porque realmente nos Estados Unidos só tem liberais, direita, contra extrema-direita. Não existe, né? Ao contrário dos que acham que eu penso que a Kamala é comunista, não existe esquerda forte nos Estados Unidos. O que existe é direita liberal contra extrema-direita. E ele está dizendo que é isso que vai acontecer se a gente abandonar as nossas narrativas de esquerda para caminhar para o centro, né? Eu acho, sinceramente, que essa demanda de centro é uma coisa que vem dos eleitores para o político, tem que ser ouvida, né? Mas nós estamos na centro-esquerda, tá? E do outro lado tem centro-direita. A gente não pode sair da esquerda para o centro e abandonar as nossas ideias de esquerda, certo? Porque senão a gente desaparece nisso. O Boulos tem toda a razão. Deixa eu ler aqui a matéria do Plínio, que pegou as principais frases da entrevista do Boulos aqui para a gente. Na primeira entrevista após a derrota, Boulos classificou como tentativa de americanização da política brasileira os planos de parte da esquerda de se alinhar ao centro e afirmou que foi derrotado em 27 de outubro não por Ricardo Nunes, mas por um consórcio entre a burguesia, o centrão e a mídia liberal que quer alçar o governador Tarcísio na terceira via anti-Lula em 2026. Óbvio, né, gente? Eu não perdi a eleição para o Ricardo Nunes, eu perdi a eleição para um consórcio em torno do projeto Tarcísio 2026. Eu pude sentir na pele o peso da aliança de setores econômicos, políticos e midiáticos que sonham com essa ideia de um bolsonarismo moderado, capaz de derrotar o Lula e a esquerda, e que viam a eleição de São Paulo como uma prévia para viabilizar esse projeto. Né? Então, os que ficam dizendo que a campanha do Boulos errou, eu, para mim, não vi. Eu achei a campanha dele sensacional, super empolgante. Agora, é duro. O prefeito com a máquina do Estado, o governador com a máquina do Estado, eles queriam o quê? Um super-herói, né? Tem um monte de gente que ficou explicando a derrota, atacando o Boulos, atacando a campanha do Boulos, que não merece, né, gente? Não merece. Antes de voltar ao Congresso, o deputado ainda afirmou que o resultado das eleições municipais mostra que a esquerda foi derrotada no país todo em 2024 em razão do sequestro do orçamento pelo Centrão, que reelegeu 82% dos prefeitos fortalecidos com grana. Além disso, o Boulos diz que o outro lado vitorioso foi o da extrema-direita, citando como exemplo o PL de Jair Bolsonaro, que pulou de 2 prefeituras para 16 entre cidades com mais de 200 mil habitantes. E por quê? Porque a extrema-direita brasileira fez uma disputa cultural e ideológica de valores na base da sociedade e deixou a esquerda na defensiva. O que está em jogo a partir de agora é o que nós, da esquerda, vamos fazer para que a gente não sofra uma derrota histórica.
em 2026, que inauguraria um longo ciclo da extrema-direita no poder no Brasil. O pissolista, então, afirma que quem salvou o país da extrema-direita em 2022, no fio da navalha, foi o Lula, porque ele é a maior liderança popular da história do Brasil. Ressaltou que o bolsonarismo, esse fenômeno político com fiéis fascista, autoritário, fundamentalista, ganhou uma parte expressiva da sociedade e que, se fizermos uma avaliação errada dessa derrota, vamos produzir outras derrotas. Um sonho reúne um segmento que vai do Kassab ao João Campos, que também andou criticando ele no Roda Viva. O João Campos falou que o Boulos estava diferente na campanha, que não era assim daquele jeito antes, né? Que é o de uma americanização da política brasileira, com democratas contra republicanos, centro contra a extrema-direita, ou seja, a utopia de uma sociedade sem esquerda. Boulos cita como exemplo setores do PT que o criticaram, afirmando que a esquerda foi derrotada porque não cedeu o suficiente em suas posições, não virou o centro. Tiram a lição de que não há mais espaço para a esquerda na sociedade. Acreditam que a esquerda tem que se travestir de centro, pois esse seria o único jeito de evitarmos o caos da extrema-direita. Estão errados. Estão errados. Se a esquerda agora, lambendo as feridas da derrota, cair nesse canto de sereia, cometerá um suicídio histórico. A extrema-direita está construindo uma hegemonia de pensamento, inclusive em setores populares. Se não sairmos da defensiva, ela vai se consolidar. A perspectiva é sombria. Precisamos ir para a disputa. O pissolista ainda afirma que a extrema-direita está ganhando a disputa cultural por WO, ao se referir ao debate sobre posições, valores e ideias na base da sociedade, que deixou a esquerda na defensiva. Né? Gessé de Souza já disse que o risco que a gente vive hoje é o de o Brasil se tornar um Irã, no sentido cultural e social, com domínio de um fundamentalismo monolítico. E eu acrescento, a entrada do crime organizado e da milícia nos leva à possibilidade de um futuro muito difícil, de uma mistura de Irã com México, historicamente marcado pelo crime, por cartéis e por assassinatos. Por isso, essa disputa tem que ser feita agora. Não falta sonho para a esquerda. O que falta hoje é a disputa desse sonho na sociedade. E aí, o Boulos ainda rebateu as críticas que recebeu do vice-presidente do PT, Washington Quaquá, prefeito eleito de Maricá, que considerou um erro a candidatura do pissolista na capital paulista. Engenheiro de obra pronta é o que mais tem no mundo. As pessoas têm que escolher, ou vão fazer disputa política, ou querem abrir escritório com a mãe de Ná. As críticas expressam a diferença de fundo de projeto. O Quaquá e o Gilmar Tato entendem que a esquerda, para ser competitiva, tem que se render inteiramente à lógica das emendas e do que virou o sistema político. Eu não concordo com essa visão. A nossa diferença está aí. Não é pessoal, é de perspectiva. Sobre o diálogo com a periferia, Boulos conta que as pesquisas qualitativas mostravam que as pessoas associavam a imagem dele à defesa. Olha isso, gente. Olha a sinuca de bico, tá? As pesquisas qualitativas mostravam que as pessoas associavam a imagem do Boulos à defesa dos mais pobres. Mas uma parte delas, mesmo das classes D e E, falava: Boulos defende o pobre, mas eu sou empreendedora, eu não sou pobre. É parte dessa mudança na sociedade, nas relações de trabalho, em que mesmo quem fica na moto 12 horas por dia para tirar no fim do mês o que paga de aluguel e contas, não se enxerga como uma pessoa pobre. Nós não conseguimos construir os termos corretos para dialogar com essas pessoas. Olha, essa questão do empreendedorismo, né, que o Márcio França, que é o ministro do empreendedorismo, falou outro dia aqui na entrevista que ele deu ao Fórum, é uma questão central. A esquerda precisa se debruçar sobre essa história, né? Eu vejo muita gente de esquerda dizendo: o pobre, ele não é empreendedor, ele é precarizado, ele é um trabalhador precarizado, mas ele se acha empreendedor. E eu tenho perguntado: quem somos nós para dizer que uma pessoa que se considera empreendedora não é empreendedora, gente? É muito paternalismo, né? Não, você não é empreendedor, não. Eu já vejo diferente. Eu acho que a esquerda tem que ir com tato
para poder cuidar desse assunto, certo? Eu vejo que os empreendedores, os que se dizem empreendedores nas periferias, são a nova classe trabalhadora, que não quer ser CLT, né? Que quer ser seu próprio patrão. Muita gente tem o sonho de ser seu próprio patrão, gente. É só o rico que tem esse sonho de ser o próprio patrão, de não ter patrão? É só o rico que tem esse sonho? Não, o pobre também pode ter esse sonho, né? Aí as pessoas falam, mas isso daí está destruindo a CLT. Olha, eu acho que pessoas que têm carteira assinada e pessoas que se acham empreendedoras são todas trabalhadoras, tá? A gente tem, nós de esquerda, que chamar todos para perto da gente. Se a pessoa trabalha no Uber e se considera empreendedor, e eu considero ela trabalhador, quero trazê-lo para cá, certo? Se a pessoa, como ele diz, trabalha na moto 12 horas por dia e se considera um empreendedor, para mim ele é um trabalhador e eu quero ele perto de mim. Se a gente falar para essas pessoas que elas não são empreendedoras, que isso é uma mentira, que o trabalho delas é precarizado, e se a gente ficar falando isso de uma forma não ideal para essas pessoas, a gente vai só jogá-las no colo da extrema-direita. A gente vai só jogá-las, esse trabalhador, essa nova classe trabalhadora, no colo da extrema-direita. Isso não significa de abrir mão da CLT, não. Se dependesse de mim, todo mundo era CLT. Mas tem gente que não quer ser. E aí? A gente vai deixar elas serem dominadas pela extrema-direita? Achei muito boa a entrevista do Boulos, muito coerente com o que ele pensa, concorda em muitos pontos com o que ele diz, e acho que a gente tem que olhar esse assunto do empreendedorismo com mais cuidado. Estou dizendo isso desde o primeiro turno das eleições. Aliás, na verdade, estou dizendo isso há muito tempo. Tem artigo meu na Caros Amigos, de 10 anos atrás, falando que a esquerda precisa olhar o desejo das pessoas pelo crescimento individual. Isso existe no mundo, tá? O que a gente tem que combinar é o crescimento individual com o desejo de justiça social, né? Porque é o que nos difere da direita. As pessoas de direita querem o crescimento individual e não estão nem aí para a justiça social. O que a gente tem que fazer é trazer esses trabalhadores para se preocuparem também com a justiça social com os outros, né? Não olhar apenas para si, mas respeitar o desejo de crescimento individual deles. É uma questão a se debruçar, não é fácil a resposta, não.